Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, como é bom acordar depois de uma vitória avassaladora do Corinthians. E pessoal, digo mais, essas contratações que o Corinthians fez, parece que vão vingar, hein pessoal. Não são aquelas contratações badaladas, jogadores estrelas, porém pessoal, os caras estão jogando com raça. O que esse Pedro Henrique tá jogando, meu Deus do céu, o cara tem ele tem a cara do Corinthians, mano. Pô, por que, Pedro Henrique? Você não é 3 anos mais jovem? Aí ficaria um bom tempo no Coringão, porque você tá mostrando raça, vontade de vestir a camisa do Corinthians. Do Romero eu não vou nem falar porque é chover no molhado. E o Ranieri? E o Garro, pessoal? O Garro logo será ídolo do Corinthians. Se não for vendido para a Europa, se ele não for vendido para a Europa, logo ele será ídolo do Corinthians. Pessoal, esse é o Corinthians que eu quero ver. Esse é o Corinthians que eu gosto, pessoal. Ontem, 3 a 0, fora o baile. Pode falar o que quiser. Foi contra o Cianorte, não importa. O que importa foi a forma como o Corinthians jogou. E Romero? Romero no primeiro gol. Romero, se tu perde aquele gol, muita gente ia te criticar, porque o Pedro Henrique passou sozinho pelo lado. Mas você é craque, não é à toa que o seu nome é Cristiano Romero. Pessoal, fortalece aí com like. E vamos ver o que a imprensa vai falar do Coringão. Será que vão procurar motivos para criticar? Porque a imprensa só sabe criticar o Corinthians. Até numa vitória dessa. Vamos ver. Fortalece aí com like, se inscreve e ativa o sininho. Para a Copa do Brasil, próxima fase, tem Corinthians que venceu o Cianorte. Paulo Calçade, vamos falar um pouco desse jogo? Acho que não teve muita dificuldade para o Corinthians, né? Não teve, Dani. O Corinthians jogou com o que poderia, o que tinha de melhor, né? Não tem centroavante, não tem o Yuri Alberto, Pedro Raul nesse momento. Então foi com o Pedro Henrique, com o Romero e com o Wesley e encontrou um time bem inferior, técnica e taticamente. Então, o início aí, o primeiro gol, o Wesley foi cruzar a bola ali já em cima da linha de fundo e acabou pintando um gol contra. Foi um jogador bem agressivo pelo lado esquerdo, criou várias jogadas, como a gente está vendo. E o Corinthians foi construído, aí a chance do Maicon, construindo a sua vantagem e percebendo, ao enfrentar o adversário, que se mantivesse uma postura correta, aguerrida, se continuasse lutando, não sofreria nesse confronto. Sim. E o Corinthians fez isso até o final, até porque a fase não permite nenhuma negociação, né, vacilar em nenhum momento. Então jogou com tranquilidade, fez o placar tranquilamente, é superior, e o Cianorte parou por aqui porque ele está numa outra dimensão. A Copa do Brasil, ela tem esse poder de juntar dimensões diferentes do futebol e gerar problemas para o time. Tecnicamente, quem joga fora de casa é o maior nessa história. E muitos se deram mal aí. Hoje é o Coritiba, né? O Coritiba foi o outro hoje. Ontem foi o Cruzeiro. E o Corinthians tomou os seus devidos cuidados. Porque até está tentando criar gerar uma consistência, né? Gerar uma equipe. E isso o Antônio Oliveira está conseguindo, até num meio assim, com uma agenda repleta de jogos, o que não é muito conveniente. Agora é transferir para o Campeonato Paulista, ver se ainda é possível se classificar. Acho bem difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Eu acho que tem pontos que a gente pode observar com mais carinho, vou colocar assim, nesse... Deixar tudo mais tranquilo, está conseguindo, né? Ele não está sendo um problema, ele está tentando ser uma solução. Ranieri, Maicon e Garro, o trio, a partir disso aí você tem a formação do ataque. Quando o Coronado, quando Raul entrar, encaixar, tem uma qualidade que pode ajudar para jogar junto com o Garro. Isso é uma discussão para depois, porque tudo bem. Eu não sei exatamente onde o Coronado vai entrar na ideia de jogo do treinador. É óbvio que ele está construindo o time. Tem a coisa do 4-3-3, né? Porque, por exemplo, hoje, como ele enfrentou uma equipe mais fraca, ele foi muito inteligente, o Antônio Oliveira. Ele, se fosse necessário recuar em algum momento, se por acaso o Cianorte conseguisse pressionar, ele usou o Wesley para recompor no meio de campo num quarteto, junto com o Garro, um de cada lado, né? O Wesley batendo na frente do Hugo e o Garro na frente do Fagner, né? Ranieri e Maicon por dentro, 2 jogadores avançados, né? Não precisavam voltar tanto, nem o Pedro, nem o Romero. Se ou quando foi necessário o time recompor com 2 linhas de 4. Dá para usar esses jogadores fazendo isso também quando ele for enfrentar uma equipe forte
que joga pelos lados com muita qualidade, quando ele for enfrentar o Fluminense, por exemplo, em algum momento, né? Não sei. Agora, qual é o papel do treinador nesse momento no Corinthians? Como disse o Calçade, é reerguer a equipe, ter opções táticas e principalmente reerguer a equipe emocionalmente. Então, primeiro pacifica, vai conseguindo os resultados, 2 vitórias contra times menores, um empate heróico, épico contra o Palmeiras, uma vitória tranquila fora de casa na Copa do Brasil, o ambiente vai ficando mais tranquilo, os jogadores vão ganhando confiança e ele vai ganhando, tanto com os jogadores quanto com a opinião pública e o torcedor, tamanho dentro do clube para poder fazer as coisas que ele precisa. Então, a escalação foi muito inteligente, acho que foi muito sábio, mas eu não acho que vai ser uma escalação, um jeito de jogar, mesmo quando tiver o centroavante, que ele vai usar constantemente, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. A não sei que ele consiga desenvolver o Wesley, que é um jogador muito jovem, que o Wesley consiga fazer esse vai e vem, ou ele consiga fazer uma transição mais com a bola de pé em pé, que é uma coisa que ele não fazia no Cuiabá, porque aí ele consegue chegar com mais jogadores à frente, né? E sobre o Coronado a gente fala depois, porque para mim o meia do Corinthians é o Garro. Mas eu não excluo a possibilidade dos dois jogarem juntos. Mas tá bom, a gente fala isso depois. Quero ouvir Eugênio e Jean ainda sobre esse jogo de hoje. Eu vou ter que passar a minha vez, porque eu não vi o jogo. Estava no jogo do Fluminense, então fiz aqui o abre o jogo, depois o jogo. Você já estava no ar desde antes, verdade. Então, não tive como ver o jogo do Corinthians. Não é que nem você que chega aqui para apresentar. Meu programa caiu. Tô brincando. Sobre esse jogo tem que passar. Porque, assim, o Antônio Oliveira, agora ele tinha prioridades que não é ficar pensando em como ele vai enfrentar o Flamengo, ou o Fluminense, ou o Palmeiras. A sorte dele. É coisa mais urgente. Ele tem coisas urgentes. Obviamente, avançar na Copa do Brasil, a gente já viu muita zebra acontecer, não só a zebra de ontem com o Cruzeiro, do Corinthians, mas todo ano você tem algumas zebras nas primeiras fases, então era importante para ele, para além da pacificação, de acalmar, de tornar o ambiente ainda melhor, porque ele está invicto, né, com 3 vitórias e um empate que teve um sabor talvez de uma vitória mais gostosa do que as outras vitórias. Então, assim, ele vive um momento muito bom, mas ele precisava, além de tudo isso, além de manter o ambiente positivo, ele precisava ganhar, não sofrer, avançar. O Corinthians precisa do dinheiro da Copa do Brasil também. É um dinheiro muito importante para o Corinthians. Então, eu acho que assim, ele fez de tudo para ganhar da maneira mais fácil possível. Não acho que seja uma escalação que ele vai utilizar o tempo todo. O Corinthians contratou 2 centroavantes, um lá atrás, o outro mais recentemente, que são 2 caras, principalmente o Yuri Alberto, por mais incrível que possa parecer hoje, mas com potencial para serem titulares do time. Então, não acho que é o Romero. E fora que assim, o que o Romero te entrega do lado do campo na recomposição. É difícil alguém que entregue, até porque você tem meninos ali, né? Exato. O Wesley, o Pedro Henrique. E ele ainda faz os gols, né? Então, assim, mesmo jogando do lado, ele faz os gols, dá o combate e tal. Então, eu acho que eu digo como solução para enquanto não hoje. Tem os dois mesmo. Perfeito. Uma correção sobre, falei da campanha do Antônio Oliveira, ele não enfrentou 2 equipes pequenas antes de enfrentar o Palmeiras. Uma das equipes que ele enfrentou, lembra aqui? Portuguesa, que se não é um gigante do futebol brasileiro, está muito longe de ser uma equipe pequena também, independentemente da fase que tem vivido há muito tempo depois daquilo que aconteceu da queda do rebaixamento na época do Fluminense. E agora espera para saber esse Corinthians se vai enfrentar Olaria ou São Bernardo. Tem uma coisa que você pode ajudar mesmo sem ter visto a partida de hoje, porque eu acho que vai fazer parte da dinâmica desse Corinthians, que é a defesa, né? O Antônio tem colocado ali algumas vezes 3 zagueiros, muito se fala em ter mais um lateral esquerdo para ajudar nessa movimentação. Você enxerga uma temporada com 3 zagueiros ou você acha que precisa desse lateral esquerdo para fechar o elenco? Para firmar as ideias dele. Eu acho que ele chegou muito apagando incêndio, entendendo o que podia fazer, e ele vai evoluir, vai ver o Gustavo Henrique ganhando ritmo, o que ele vai conseguir. O Caetano chegou a fazer ali, né, um terceiro zagueiro dublê de lateral esquerdo. Será que essa ideia pode ser desenvolvida ou não? Porque aí você coloca alguém pode colocar mais um pelo corredor que avance. Eu acho que é muito cedo, é um trabalho muito embrionário ainda para a gente determinar o caminho que ele vai tomar. É como disse aqui o Birner, ir apagando os incêndios, contornando as situações, as crises, e aí, conforme o time for conseguindo se estabilizar, ele vai naturalmente vendo o que dá certo e o que não deu certo. E trabalho, sim, condicionado ao calendário doido, que ele joga na quinta, ele está fora de São Paulo, ele vai voltar amanhã. Sim. Então, amanhã, sexta, você não vai colocar jogadores para treinar, isso é recuperação. Sábado
treinamento condicionado à recuperação ainda. E joga no domingo. Então é o seguinte, o que Antônio Oliveira fará entre um jogo e outro? Absolutamente nada. Nada. Nada que faça a equipe evoluir. Uma coisinha no sábado, bem levezinha, não como o time precisa. Então, ainda repito, assim, o ideal para o Corinthians é se livrar o quanto antes do Paulistão para treinar da Copa do Brasil. Mas é se livrar, porque é o seguinte, né? Fica pensando muito na Copa do Brasil 2025. Você continua com essa ideia de que para o Corinthians é melhor, pensando na temporada, ser eliminado. Mas o Corinthians precisa da Copa do Brasil de 2025. Precisa ficar também não sofrendo no Campeonato Brasileiro. Porque se começa a sofrer, aí dança Antônio Oliveira, dança todo mundo. Mas essa questão que a gente está colocando, que o Birner colocou e eu concordei com ele, de você ir contornando as crises, ela sofre um baque quando não classifica no Campeonato Paulista. Ela pode ser interessante para desenvolver a equipe, ter ali uma espécie de uma crise, intertemporada, mas vai gerar uma cobrança. A crise de não classificação, ela já foi absorvida. De demissão do Mano, e uma leitura correta da tabela é falar, está muito difícil. Se não classificar, com o time em ascensão... Mas quando vem a eliminação... Não. Mas se ganhar o jogo, classifica. Depende dos resultados, Calçade. Peraí. Se ganhar tudo e não classificar... Deixa eu só terminar. Se ganhar tudo e não classificar, estou de acordo. A crise já aconteceu. A bomba já explodiu. Vai Mano embora, vem Antônio Oliveira e a chance de classificar é pequena. Essa é a crise. Só que a crise agora, ele está saindo da crise com boas atuações. Então, não se classificar melhorando o rendimento não é uma grande crise. Vai ter um estilhaço, hein? Estilhaço. Entra nas oitavas e pau no Bragantino. A crise vem todinha. Aí a crise vem. É melhor o seguinte, a crise já passou. Não, mas eu acho que... Criaram uma nova nas oitavas? Depende, eu acho que... Eu entendo o que você está falando. Não, eu entendo o que você está falando. Se o Corinthians ganhar todos os jogos daqui para frente e não se classificar, você vai dizer... Mas se ganhar, classifica. Peraí, que a crise vai ser aqui fazer intervalo. Como eu sou um cara que eu acho que treinador... Você vai parar essa discussão agora? E outra, boas atuações no plural... Agora você vai parar essa discussão? Não. O Corinthians perto do que era, é extraordinário. Pessoal, vamos lá. Tá nítido, tá claro, tá cristalino que o Corinthians está em plena evolução. Mano, é só você observar os jogos anteriores e o jogo de ontem contra o Cianorte. O Corinthians está em expansão, em evolução. E vai melhorar ainda. Ainda falta o Coronado jogar. O Yuri Alberto machucou e o Yuri Alberto estava voltando à boa fase. Pessoal, sem falar que o Matias Rojas, estão dizendo por aí que ele está se recuperando bem. Não estou falando machucado, mas nos treinamentos. Então, quem sabe o Matias Rojas volta a ser o Rojas do Racing. Esse ano eu tô confiante. Mano, se no início do ano eu falava que o Corinthians ia ser campeão paulista, esse ano a gente ia ganhar título, a confiança voltou, pessoal. Voltou ainda mais da partida de ontem. E sem falar que a gente tem Romero. Quem tem Romero tem que estar confiante. Pessoal, fortalece com like aí. Eu quero saber também o seu comentário. O seu comentário importa muito. Vai aí no comentário e fala o que você tá achando do Corinthians. E fala do jogo de ontem também, beleza? Um forte abraço, tamo junto e vai Corinthians!